Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente terça-feira. Que venha ser uma terça excelente para você. Tudo que você estender as tuas mãos em tentar fazer, que venha fluir, que venha prosperar, que venha transbordar. Esse é o meu desejo para você. E que você venha ter um excelente dia. Esse é o meu desejo para você. Terça-feira, como foi aí o começo de semana? Como foi sua segunda-feira? Você ainda está no meio do vendaval, do furacão? Ou já está, mesmo na segunda-feira, já está começando a sentir um pouquinho diferença? Quando a gente começamos a nos dedicar em trabalhar em melhoria na nossa vida, sair do ponto A ao ponto B, conforme nós vamos nos dedicando e você vai crescendo, evoluindo, vamos dizer assim, nós começamos a ficar mais sensível. E quando você começa a perceber que você tá diferente, que as coisas ao seu redor tá diferente, quando você começa a perceber isso, esse é um dos sinais que a sua sensibilidade aumentou. Isso é muito importante. Só que no começo é um pouco sutil, se deixar passa despercebido. Por isso é importante você buscar dar uma atenção, dar uma observada. E por isso eu estou fazendo essa pergunta. Como foi para você? Por exemplo, o dia de ontem. Lembrando agora rapidamente hoje. Como foi o seu dia de ontem, a sua segunda? Foi igual antigamente, aquela loucura doida? Ou não? Está sendo diferente. Continua sendo uma segunda-feira corrida, muito intensa, mas não é mais igual antigamente, onde você se perdia. Não, agora você está mais centrado. Você está conseguindo processar, lidar melhor com a situação. Como que está sendo? Se você está conseguindo ter um feedback diferenciado? Se ainda não estiver, continue, pois uma coisa bem clara, se você continuar fazendo as mesmas coisas de sempre, não tem como você ter resultados diferentes. No entanto, se você passar a ter uma atitude diferente, um posicionamento diferente, uma mentalidade diferente, um ponto de visão, um ângulo de visão diferente de até então, não tem como você continuar na mesmice. Não tem como você continuar tendo os mesmos resultados. É até engraçado assim, mas é garantido que se você fazer isso vai ter mudança. Pode ser melhor ou pode ser pior. Pode ser pior, talvez. Mas que vai ter um resultado diferente, vai ter. Isso é claro. Se não está tendo nenhuma mudança, tem duas possibilidades aí de estar acontecendo, tá? Você realmente não conseguiu introduzir ação diferentes na sua vida, tá? No seu cronograma ali das atividades diárias, tá? Ou você está um pouco insensível, os seus sentidos eles estão um pouco atrofiados, aí você não está tendo a percepção necessária, tá? Você não está tendo a sensibilidade necessária para perceber e notar, tá? Mas, por quê? A gente está seguindo um fluxo e muitas das vezes, porque a gente está ali naquele dia a dia, a gente fica assim, ó, meio que bitocado, e aí tem aqueles tapas-olhos assim do lado que não deixa nós vermos direito as coisas. Aí, se esse for o seu caso, por exemplo, de estar tendo essa conversa e buscar fazer ali uma pergunta, quando eu faço uma pergunta, como foi? O seu cérebro ele vai buscar lembrar o dia de ontem.
Aí conforme a gente vai minuciando, em comparação a antigamente, antes de você iniciar nesse processo de transformação, de crescimento pessoal, como que era? Em comparação àquela ocasião e agora? A gente está ali ajudando, te guiando. Porque muitas pessoas não têm nunca teve essa habilidade, nunca foi instruído, tá, para fazer análise, melhoria constante. Então tem pessoas que passa a ter a transformação bem clara quando outras pessoas olham de fora. As pessoas de fora olham e veem, não, essa pessoa, você está diferente, está tendo resultado diferente. Elas conseguem notar, enquanto você, que é o principal ator, não está percebendo, porque você está ali no meio, na correria, né, no meio do furacão, né, do tufão, então você não percebe alguns momentos. Mas quando você tem esses insights assim, aí você dá aquela parada, aí puf, a ficha começa a cair, uau, aí você se surpreende, tá? Mas depois que isso uma vez foi acionado em você, vai ficando mais fácil você conseguir perceber nas próximas vezes, tá? Então, tá aí essa dica para você dar uma observada, uma analisada. Como foi a sua segunda-feira? Em comparação a antigamente, tá sendo diferente? Se está, parabéns. Não deu sexta-feira ainda, o sexta do sucesso, dia de curtir, mas eu também estou incentivando a você curtir todo dia, toda hora, toda pequena evolução, crescimento que você identificar na sua vida, curta, não deixa passar, não deixa para depois, senão você pode esquecer, você pode perder aquela sensação, aquela emoção naquele momento. Então aproveita. Percebeu alguma coisa de crescimento? Curte, que isso vai servindo de energia, de mola para te impulsionar para ir para frente, tá? Mas eu tenho certeza, tá? Se você estiver introduzindo conteúdos novos, tá? Ações novas, se você está passando a fazer escolhas conscientes, esses empilhamentos, eu tenho certeza que você já é para estar conseguindo sentir algumas diferenças. Quando eu oriento as pessoas, normalmente, com uma semana mais ou menos assim, as pessoas já começam a observar uma mudança bem clara e bem real, bem notória na vida delas, tá? Então, fica aí essa dica para você no dia de hoje, nessa terça-feira. Dá uma observada para esquentar o motor. Segunda-feira foi o dia da conscientização, se conscientizar de como você quer que seja aquela semana, dentro do seu projeto do mês. Aquela semana está em qual? Primeira fase, segunda, terceira, na quarta, está na reta final. Então, se conscientizar é extremamente importante. E a segunda-feira é um dia interessante para isso, tá? Então, na terça-feira é um dia que você pode estar dando aquela observada, tá um pouco mais calmo em comparação a ontem. Então, conscientizando um pouco mais ainda a minha escolha dessa semana, eu me encontro no ponto X, então deixa eu aquecer minhas turbinas aqui para liberar voo, né? Então, que esse dia de hoje possa se tornar um excelente dia para você dar essa conscientização. Olha, eu gostaria de falar algo com vocês que hoje cedo, até fiz já aqui pequenas reuniões já, tá cedo, mas já estamos desde madrugada quase que já nas atividades. E começou ontem essa reunião e terminei hoje falando sobre mão de obra, sobre profissionais. Se você é uma pessoa que está em busca de uma melhoria, de sair do ponto A
para chegar ao ponto B, tá? E a sua meta, ela está muito relacionado ao financeiro, tá? Acho que vai ser um conteúdo muito bom para você. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que podem estar vendo esse vídeo, que financeiramente já tem a vida garantida, né? Já está tranquilo. Talvez o problema possa ser sentimental, pode ser amoroso, né? Pode ser a meta é ter a sua esposa ou seu esposo, ou se você já é casado, mas está passando por uma dificuldade, talvez possa ser o objetivo ser o quê? A restauração do relacionamento, né? Mas até em questão a vida pessoal, conjugal, vamos dizer assim, social, muitas das causas dos males também costumam estar relacionados à condição financeira. Casal, quando financeiramente está tudo bem, normalmente, tipo assim, fica aquele mar de rosa, fala, né? Acho que é assim. Então, mais tranquilo. Quando financeiramente as coisas estão mais ruins, a gente perde um pouco a paz de espírito. Então, geralmente é quando os casais também ficam em atritos, com desentendimentos. Então, o financeiro realmente é importante, né? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Olha, eu já morei fora do Brasil, praticamente eu fui criado no Japão, já visitei outros países fora o Japão também, e tenho irmãos meus que estão fora do Brasil, tem minha irmã também está para ir recentemente, mas a minha visão, eu estou aqui no Brasil já faz alguns anos que eu retornei do Japão, a minha visão que eu tenho do Brasil é que ele é um país promissor, é um berço de oportunidades, porque é um país muito grande, com vários estados, há estados aí que é extremamente, né, grande. Por exemplo, o Japão é um país que dizem que ele cabe dentro do estado de São Paulo. Nós temos 26 estados e um distrito no Brasil, né? O Japão, ele cabe apenas dentro de um estado, que é o estado de São Paulo, e que não é o maior estado do Brasil. O Brasil, ele é rico em matéria-prima, em tudo, né? O que tem, talvez, prejudicado o Brasil está relacionado à área, vamos dizer assim, da educação, a área da mentalidade, a área da cultura, tá? Porque seres humanos somos iguais, indiferente da nacionalidade. Porque um país pequenininho, por exemplo, como o Japão, pode ser chamado de país de primeiro mundo com pouco tempo, porque na guerra ele foi estaca zero. O Brasil tem mais de 500 anos que foi comemorado. O Japão, ele perdeu na guerra 100 e pouquinhos anos atrás, tá? Então, assim, eu não sei a data exata, né? Acho que ano passado, retrasado, até eu criei um bannerzinho dos 115 anos dos imigrantes japoneses que vieram para o Brasil, né? Então, assim, eu acredito que seja o quê? Uns 100, talvez o máximo, talvez acho que 130 anos atrás, né? Foi quando o Japão perdeu a guerra mesmo e estava ruim. Então, assim, ele tem 100 e poucos anos, tá? Vamos se dizendo assim. E quando se perde uma guerra, um país ele vai estacar zero. É tipo morre e vai ter que renascer. Em 100 e poucos anos, ele chegou onde está. E Japão, ele não tem nada, ele não tem matéria-prima, ele não tem nada. Os japoneses não são pessoas como aqui o pessoal brasileiro, mais encorpado, mais, né, mais assim, favorecidos fisicamente. Não são. São pessoas, né, de estatura normalmente meio média para baixa, não tem muitos músculos. Mas o que levou, né, essa nação a se tornar uma potência em tão pouco tempo?
como eu fui crescido lá, uma coisa é bem clara. Eu nasci no Brasil, tá? Nasci no Brasil, com 8 anos fui pro Japão. Quando eu retornei, eu voltei com 28 anos, tá? Para cá. Então, praticamente infância, adolescência, idade inicial adulta, eu passei no Japão. E como eu fui, eu já tinha 8 anos, então já estava um pouco desenvolvido também a parte aqui do Brasil dentro de mim. Então, quando eu cheguei lá, foi vamos dizer assim, um choque cultural, todo um aprendizado novo, mas era criança, era mais tranquilo. Quando eu retornei agora, quando já na idade adulta, com os 28 anos, aí eu posso dizer que aí sim, realmente eu sofri um choque cultural muito grande. Que eu acho que foi poucos anos atrás aqui que eu acho que eu posso dizer que eu comecei a me encontrar aqui no Brasil, né? Fiquei aí uns 10 anos praticamente sofrendo com esse choque cultural, né? Em relação a pessoas, a comprometimentos, sabe? E a várias outras mais. Então eu vejo muito clara essa diferença, tá? Então o que levou eles a terem esse sucesso em tão pouco tempo é mentalidade, é disciplina, que é a mesma coisa que aqui no Brasil precisaríamos ter. Que as pessoas não têm muito disciplina, né? Infelizmente estamos com pouco, é difícil de encontrar pessoas que realmente honram com a sua palavra, tá? Mas o Brasil, não estou falando mal, tá? Não estou falando mal, estou falando uma análise neutra, tá? De uma pessoa que viu um lado e o outro. Hoje eu vivo aqui no Brasil e falo que para mim Brasil é um país promissor. Não precisa sair do Brasil para ir para o exterior para ganhar dinheiro, não, tá? Brasil é promissor. Só tem esses pequenos problemas aí políticos que não ajudam, né? E assim por diante. Mas nós não necessariamente precisamos disso. Nós conseguimos sim ter a nossa autonomia em partes também e ter sucesso sim. Mas você precisa ter uma mentalidade diferente, né? Ângulo de visão diferente. Você tem que ter uma determinação diferente e, sobretudo, aqui ó, tem que dobrar as mangas, né? Colocar a mão na massa e fazer o que tem que ser feito, tá? Se você investir em você, estiver ali firme trabalhando, você pode ter sucesso aqui no seu país, sim. Não há necessidade de você ir para fora, não. Você pode ter sucesso aqui, sim. O que eu estava falando, né, que a conversa que eu tive ontem, tá, continuei ainda hoje, é a falta que nós temos de mão de obra qualificada e mão de obra nem tão qualificada. Pessoas que têm o curso do pacote Office, por exemplo, básico para aprender a mexer com o computador, né? O conhecimento necessário básico para trabalhar em um escritório, por exemplo. Esse nível de conhecimento que a gente consegue em cursinhos aí, gratuito, até online ou pelo YouTube, você consegue adquirir esse conhecimento, né? Nós temos uma grande falta de mão de obras nesse nível. Mas assim, mão de obra, pessoas comprometidas, tá? Comprometidas. Nós temos. Enquanto tantas pessoas ficam reclamando aí que não tem trabalho, que não tem serviço. E nós que trabalhamos, né, estamos aí cuidando de empresas, estamos relacionados a empreendedorismo, nós temos uma grande falta de pessoas. E tem vezes que nós pagamos para as pessoas 1, 2, 3 meses para ensinar elas. Normalmente, quando nós vamos numa faculdade, nós pagamos para a faculdade. Muitas vezes nós aqui fazemos invertido. Nós somos uma faculdade porque estamos ensinando, capacitando as pessoas, mas ainda pagando elas. E mesmo assim, são poucas pessoas que vingam. Há 1 semana e meia atrás eu tive uma reunião com uma agência de Sorocaba, aí no estado de São Paulo.
uma pessoa que já trabalha com o digital há algum tempo, é um atacadista de roupa, né? E eu estive conversando com essa pessoa, ele está prestando serviço agora, né? Ele criou agência para uso interno dele. Eu acho que a mão de obra dele já está começando a ficar meio... Então ali meio sem saber o que fazer, sem ter o que fazer, está começando a pegar serviços de fora para atender, né? Prestação de serviços digitais, tá? Fazendo a prestação de serviço para as pessoas de fora, terceiros, tá? E eu fui conversar com ele para conhecer os planos que ele tem, né? Para ver o que ele, se tiver alguma coisa ali que eu poderia, né? Utilizar e ajudar aqui na nossa falta, na demanda por mão de obra. E aí ele me disse que nos últimos 4 anos passou por ele 120 pessoas. 120 pessoas passou por ele, na mão dele lá, para que ele conseguisse validar 6 pessoas. Consegue imaginar isso? Você contratar 120 pessoas e ficar apenas 6. E toda vez que nós contratamos alguém, nós temos custos, né? Não, né, do salário. Só que o golpe maior, a pancada maior, a facada maior vem quando vamos dispensar essas pessoas. Vai lá, 1.000 e poucos, 2.000, 3.000 reais, 4.000 reais temos que pagar por uma pessoa que nós pegamos para investir nela e que não vingou. E ainda por cima temos que pagar. Então nessas partes assim eu vejo que tem coisa que precisa ser reconsiderada na questão da lei, né? As leis, direitos trabalhistas e tudo mais existe, é importante para ajudar a resguardar, né, o trabalhador. Mas tem coisas aí que para quem tá, o empregador está sendo muito lesado. A pessoa vai lá, trabalha 3, 4 meses, não trabalha direito, não honra com a oportunidade e ainda quando sai, ainda tem seguro-desemprego, isso, aquilo, outro. Eu não acho isso certo, não. Se a pessoa realmente fez por onde merecer, sim. Só que grande parte não estão fazendo por merecer. Não se vê o comprometimento. Então algumas coisas eu vejo que não está certo, né? Precisa ser melhorado. Quem trabalha aí, talvez se ouvir esse vídeo aqui, pode ficar bravo comigo, mas é a realidade. E se você que está ouvindo, né, vendo esse vídeo aqui, e tem no seu coração de ter o seu negócio, já vai aprendendo isso, tá? Vai aprendendo isso. E cuidado, preste muito bem atenção. Honra o seu trabalho. Honra o seu salário. Porque da mesma forma, do mesmo sentimento que você está aí trabalhando nesse momento, tá? Você está semeando. Então se você é uma pessoa que quando seu patrão não está te olhando, a sua qualidade cai, tá? A sua qualidade cai, a sua dedicação cai, a sua performance cai. Se você é uma pessoa que está trabalhando com um sentimento não muito bom, fica tranquilo, camarada. Fica tranquilo, porque quando você tiver o seu negócio, se você tiver, para primeiro de conversa, porque se você não tá, né, você não tem um sentimento bom, é a primeira coisa difícil acontecer. Mas se acontecer, você vai colher a mesma coisa que você está semeando, você vai colher. Você vai ter funcionários igual você está sendo. Então, eu aconselho a você que trabalha ainda como CLT, que você ainda está tendo a necessidade de trabalhar, talvez fazendo algum serviço que você não goste, mas se você está precisando nesse momento desse trabalho, se é esse trabalho que está te dando a graça, a condição de colocar o pão de cada dia na sua mesa, seja grato, tá? E agradeça a Deus por isso. No entanto, não fique acomodado. Faça o seu esforço, os finais de semana, como sempre eu tenho falado, aproveita o final de semana. Se você tem costume de ficar tirando soneca meio-dia, diminui a sua soneca. Se você parar de tirar soneca meio-dia, você não vai morrer não, você tem a noite aí para dormir de boa. Então assim,
Eu fiz muitos anos isso, sim, tá? Uma que nunca tive costume de tirar soneca meio-dia, eu nem consigo compreender muito essa lógica, pra mim não faz muito sentido. E assim, à noite também dormia muito pouco, investindo, trabalhando de dia e estudando de noite. Então assim, eu não morri. E ainda acredito que essa vida louca é o que me mantém saudável, né? Me mantinha saudável, né? Hoje eu tô mais tranquilo, graças a Deus. Mas se você ainda está no processo, não tem mal algum de você fazer um esforcinho a mais, tá? Porque, como eu te falei, valoriza, dê valor ao seu momento, mas não fique preso a ele, faça o seu esforço. Mas tudo que você está fazendo agora, você já está semeando. Por isso que eu digo, tá? Mesmo que você possa estar trabalhando em um serviço no qual você não goste, mas se você está precisando dele, honre, tá? Porque senão você vai colher essa mesma coisa. Aí você vai ver o que é as outras dores de cabeça que tem um patrão. Eu gosto muito do trabalho social, né? Inclusive, essa é a minha meta de vida. Eu quero viver exclusivamente, né, ajudando as pessoas. E já peguei muitas pessoas, morador de rua, já levei para a empresa, né? Já cheguei a colocar até dentro de casa. Não aconselho, não faça isso, tá? E olha, de várias pessoas que eu levei, só me vem uma pessoa aqui na mente, na memória, que realmente depois ligou, agradeceu, muito obrigado pela oportunidade que você me deu. A maioria tudo, ninguém valoriza. Então realmente é poucos, né, que dá certo, tá? Mas a gente observa muito isso, né? O sentimento que você aplica ali. Então, entenda isso. Tudo o que você está fazendo, você está semeando. Se você deseja sair do ponto A e chegar ao ponto B, comece a considerar melhor qual é o estado emocional que você está relacionando com as coisas, tá? Entenda isso e faça a semeadura a todo momento. Em tudo que você fizer, dê o seu melhor, faça o seu melhor. E como eu disse, o Brasil é muito promissor. Hoje, com essa evolução tecnológica que nós estamos tendo, olha, eu te digo para você que existe várias novas profissões, novos conhecimentos que está sendo necessário nesse exato momento, que existem pessoas, empresas atrás dessa mão de obra e não encontra, e que você poderia adquirir essa habilidade, esse conhecimento em 30 dias. Isso é o que eu queria dizer, na verdade, para você nesse vídeo. O que é 30 dias? Vai passar de qualquer maneira, mas se você tem vontade mesmo, garra e quer sair do ponto A ao ponto B, busca adquirir conhecimento novo, habilidade nova, se desenvolva habilidades que só você tem. Aí não vai ter concorrência. Se só você tem aquela habilidade, você é dono dela, você pode colocar o valor que você quiser. Entendeu? Aproveite. Existem muitos conhecimentos que com 30 dias de dedicação, todo dia tirando 1 hora ali de estudo, você consegue absorver, aprender, e são conhecimentos que pode, né, nesse momento já mesmo te dar uma renda extra diferenciada. Existe uma ferramenta chamada Canva de edição de imagem. Uma certa ocasião, eu encontrei uma pessoa, ele é um contador, tá? Ele trabalha num escritório de contabilidade, ele é um contador interno lá. Não tem talento algum de designer, não tem nada de formação em designer. E com essa ferramenta Canva, ele aprendeu a mexer com ela e ele estava atendendo 90 clientes. 90 clientes. Olha, eu te garanto que a maioria das agências digital, agências que atende aí na sua cidade, que tem escritório fixo, ponto fixo, não tem 50 clientes não. Essa pessoa estava com 90 clientes e estava indo para os 92, estava fechando mais 2 lá. 90 clientes. Ele estava atendendo nas horas vagas do seu trabalho ali mesmo
e estava ganhando 4 vezes mais o salário dele, que ele já ganhava ali no fixo. E ele só estava esperando mais um pouco para juntar mais para poder parar com esse serviço e ficar 100% nesse negócio de criação de artes, né? Que seria com Canva. Uma ferramentinha gratuita, na verdade, que a gente até encontra. Inclusive, eu tenho uma loja que eu forneço ela por R$47, uma licença vitalícia, profissional. Então, assim, um Canva você não precisa nem de 30 dias. Uma semana que você dedicar ali de estudo, você já fica expert nela. Porque a sua destreza vai ficando melhorando enquanto mais você pratica. Então, esse foi um exemplo que eu estou te dando. Mas existem várias habilidades, vários conhecimentos que com 30 dias de dedicação você se torna um expert e que pode mudar totalmente o rumo da sua vida, né? Como eu te falei, alinhar o seu financeiro, pois o financeiro estando alinhado, muitas confusões, dor de cabeça se resolvem também, porque quando o financeiro está ruim a gente perde um pouco a paz de espírito, né? Até você que é mais calmo acaba ficando mais agitado, confusão boba, bate-boca bobo que não costumaria ter se estivesse de boa, acaba começando a ter entre o casal e assim por diante. Então, resumindo, o Brasil é um país promissor, existem oportunidades aí que com 30 dias de dedicação você consegue ter uma habilidade para mudar a sua história, tá? Então é só você querer mesmo, determinação, tá? Planejamento estratégico e mão na massa. Então, dá uma refletida nisso, uma conscientização novamente. O mês está chegando já ao final, tem um novo mês aí, ainda temos 2 meses, né? Ainda esse ano. É isso, né? 2 meses, né? Eu nem me fico preocupando que dia que é, nada, né? Mas temos um período aí que ainda você pode realmente ainda adquirir uma habilidade para iniciar no ano com uma habilidade nova para fazer a diferença. Basta você querer. E você que está aí nesse processo, né, de sair do ponto A ao ponto B, tá? Resumindo para você, você precisa, primeira coisa, fazer a escolha, determinação. Segundo, projetar o seu sonho, sua meta, seu objetivo. Em terceiro, ter um sistema de análise e melhoria constante. Se você decorar isso e colocar em prática, garantido você vai chegar. Não sei qual vai ser o dia e a hora, mas é garantido que você vai chegar ao seu ponto de chegada estabelecido, o seu ponto B. E nunca se esqueça, indiferente pelo que tu possa estar a passar, ainda há esperança para você, tá? E falo isso de forma científica e não filosófica. Então tá bom? Que Deus abençoe seu dia, tenha uma excelente terça-feira, fica com Deus.